Pensa no Brasil como se fosse um condomínio gigante. Sabe, tem o síndico, que é o poder executivo, o cara que administra o dia a dia, tem a assembleia de moradores, que é o legislativo, a turma que cria as regras. Mas e quando o síndico resolve ignorar uma regra? Ou quando a assembleia aprova uma coisa que não podia? E aí, como é que fica a briga? Bom, é aí que entra em campo o árbitro. No nosso país, esse árbitro é o poder judiciário. Pois é, faz todo sentido, né? Do mesmo jeito que no condomínio, o país precisa de alguém para resolver as tretas com base nas regras do jogo que todo mundo concordou em seguir. Esse é o judiciário. O papel dele não é governar, não é administrar, muito menos criar as leis. A missão dele é uma só: garantir que a regra mais importante de todas, a nossa Constituição, seja cumprida por todo mundo. Ok, então quem são essas pessoas que formam esse poder? Bom, o judiciário é o grande guardião da nossa Constituição. E ele não é uma coisa só, não. Ele tem uma estrutura, uma hierarquia bem clara para garantir que as decisões sejam sempre checadas e, no fim das contas, sejam as mais corretas possível. Imagina uma pirâmide. Lá na base, no primeiro degrau, estão os juízes de primeira instância. É ali que a maioria esmagadora dos processos começa. Se alguém não concorda com a decisão, pode recorrer. Aí o caso sobe para os tribunais estaduais e regionais. Acima deles, a gente tem os tribunais superiores, tipo STJ, que tem a missão de deixar a interpretação da lei federal igualzinha em todo o país. E lá no topo da pirâmide, sozinho, está o Supremo Tribunal Federal, o STF. É ele que julga os casos mais importantes e principalmente as brigas entre os outros poderes. E aqui, olha, está o ponto mais importante de todos. A função do judiciário é uma só: julgar. Se o poder executivo faz algo que a lei não permite, ou se o legislativo cria uma lei que vai contra a Constituição, quem é que apita o fim do jogo? O juiz? Ele é tipo o freio de emergência do sistema, sabe? Ele existe para garantir que ninguém saia da pista. Agora, vamos falar de uma coisa que às vezes causa uma certa estranheza. Juízes não têm um chefe político. Eles não são eleitos, não devem satisfação para o presidente nem para o Congresso. Pode parecer meio esquisito à primeira vista, mas, na verdade, essa é a viga mestra de todo o sistema de justiça. E a razão para isso é bem simples. Para poder julgar um caso de forma justa, sem tomar partido, um juiz não pode ter medo de ser pressionado ou de perder o emprego por causa da decisão que ele tomou. Essa independência toda não é um privilégio para o juiz, não. É uma garantia para toda a sociedade de que a lei, no fim do dia, vai valer igual para todo mundo. E a Constituição criou um verdadeiro escudo para proteger essa independência. São 3 garantias principais. A primeira é a vitaliciedade. O que é isso? Significa que o juiz não pode ser demitido por uma decisão que desagradou alguém. A segunda é a inamovibilidade. Impede que um juiz seja transferido de um lugar para o outro como uma forma de castigo. E a terceira é a irredutibilidade do salário, para evitar qualquer tipo de pressão econômica. Juntas, essas 3 coisas blindam o judiciário. Beleza? Então os juízes são independentes. E daí? E daí que essa independência toda dá a eles uma ferramenta poderosíssima: a capacidade de frear e limitar o que os outros 2 poderes fazem. É, na essência, o poder de dizer não em nome da Constituição. O nome técnico para isso é controle de constitucionalidade. Parece complicado, mas a ideia é simples. É a autoridade que o judiciário tem de pegar uma lei ou uma atitude do governo, colocar do lado da Constituição e checar se está tudo certo, se uma coisa combina com a outra. Se não combinar, aquela lei pode ser simplesmente invalidada. E a principal maneira de fazer essa checagem é por meio da famosa ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Quando um partido político, o Procurador-Geral da República ou outras entidades autorizadas acham que uma lei nova fere a Constituição, eles podem entrar com uma ADI direto no STF, e é o Supremo que vai dar a palavra final. É o poder de dizer não na sua forma mais pura. Bom, e é exatamente aqui que a gente chega no grande debate dos nossos tempos. Com tanto poder e tanta independência, o Judiciário, e principalmente o STF, está sendo chamado para decidir assuntos cada vez mais políticos. E isso gerou uma discussão enorme sobre qual é o verdadeiro papel dele na nossa democracia. A pergunta que a gente mais ouve hoje em dia é essa: será que o Judiciário deixou de ser só o árbitro para virar um dos jogadores? Esse fenômeno tem até nome: judicialização da política. Sabe quando o Congresso não consegue decidir sobre um tema polêmico ou o governo toma uma atitude que divide o país? A bola acaba caindo no colo de quem? Do STF. E nessa discussão, basicamente, existem 2 lados da moeda.
De um lado, tem gente que defende e diz, olha, o tribunal está agindo como um protetor necessário. Ele intervém para garantir direitos de minorias, por exemplo, quando os outros poderes falham em fazer isso. Mas do outro lado vem a crítica forte do chamado ativismo judicial. É o pessoal que diz, opa, peraí, o juiz está interpretando a lei de forma tão ampla que na prática ele está legislando, invadindo o espaço que é do Congresso. Então, para a gente amarrar tudo, vamos recapitular rapidinho. O que a gente viu? O judiciário interpreta as leis e apita os conflitos. Ele é o guardião final da Constituição. Age como um freio para os outros poderes. E para conseguir fazer tudo isso, tem sua independência totalmente garantida. É, sem dúvida, uma peça fundamental no equilíbrio da nossa democracia. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que surgir uma manchete dizendo STF decide sobre tal assunto, a grande pergunta a se fazer é sempre a mesma. Essa decisão é o árbitro aplicando a regra do jogo que já existe ou é o árbitro mudando a regra no meio da partida? Entender essa diferença, hoje, é fundamental para a gente entender o Brasil.